Olá, Deus abençoe você, a sua casa. Que bom que você está aqui. Estamos na matéria Reino de Deus. E a aula de hoje é o reino futuro e a nova criação. Nós percebemos que a consumação do reino de Deus, ela é o clímax da história da redenção, que é o que ainda vai acontecer. O reino de Deus, ele já foi inaugurado em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo, uma parte dele aqui na terra, mas haverá uma consumação que vai ser aí o clímax da história da redenção. Então, se no Antigo Testamento o reino de Deus ele foi prometido ali pelos profetas, nos evangelhos ele foi inaugurado, nas cartas apostólicas ele foi aprofundado e em Apocalipse foi plenamente revelado em sua glória final. Então, o futuro do reino de Deus ele não é uma mera continuidade da história humana, mas ele é uma transformação radical na qual toda a criação inteira, ela é restaurada e Deus estabelece a sua habitação definitiva entre os homens. Essa esperança escatológica, meus irmãos, ela está no centro da nossa fé cristã. É uma das razões da nossa esperança. É a razão da nossa fé cristã. É essa redenção. É Jesus, ele veio e ele voltará. Nós não podemos perder os nossos olhos dessa verdade escatológica, que é a razão da nossa esperança, a redenção completa por meio de Cristo Jesus, a redenção completa de toda a criação, dos céus e da terra, onde não haverá mais choro, mais dor e nem tristeza, onde estaremos ali plenamente, de forma abundante e plena na presença do nosso Criador. Então, a teologia reformada ela entende que a nova criação ela não é uma fuga deste mundo, não é um escape. Eu querer a nova criação para escapar deste mundo. Não. Mas é a transformação deste mundo. Percebe a diferença? Não é lá, é aqui. Aqui vai ser transformado. Não é uma coisa abstrata. Ficaremos voando nos céus. Não, vocês vão aprofundar isso na aula de escatologia. Eu não vou adiantar essa matéria, mas é uma realidade de uma transformação. Haverão ali, ruas de ouro. Jesus ele foi e ele preparou moradas e habitações para todos nós. Então, você percebe que é uma realidade parecida com o que nós vivemos, mas de uma forma plena, de uma forma perfeita, ok? Então, vamos ver agora o reino consumado e a vitória final de Cristo Jesus. A consumação do reino ela está profundamente ligada à vitória definitiva de Cristo Jesus sobre todo o mal e sobre toda a morte. Paulo, inclusive, ele afirma ali na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24, o texto bíblico diz o seguinte: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus Pai. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Nós vemos isso aqui na aula passada. Então, no contexto histórico ali do primeiro século, Roma se apresentava como este império invencível e o imperador ele era cultuado como senhor, como autoridade absoluta. Essa mensagem era totalmente escandalosa contra a cultura. Era uma afronta você trazer esse entendimento, afirmar que Jesus é o Senhor e o Salvador e que ele entregará o reino consumado ao Pai. Isso era totalmente contra a cultura local. Inclusive, João Calvino ele comenta o seguinte: Cristo reina agora invisivelmente pelo Evangelho, mas esse reinado se manifestará em glória quando todo o poder contrário for destruído e a morte abolida. Qual é o entendimento que traz para nós uma aplicação prática deste conhecimento?
Esse conhecimento, meus irmãos, ele nos fortalece enquanto igreja diante das tribulações. Lembrando que a nossa esperança, ela não se fundamenta em governos ou sistemas terrenos e muito menos está limitada a este tempo aqui agora. A nossa esperança está na eternidade, na realidade em que o Rei Eterno, que já triunfou, que está aos céus, ele vai consumar o seu reino na sua plenitude. A segunda vinda de Cristo Jesus é o evento que marca a consumação do reino. O que foi inaugurado quando Jesus ressurreto ali aos céus, será plenamente manifesto quando ele agora voltar em sua segunda vinda. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, fala exatamente sobre isso. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e fortes vozes ressoaram nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O Novo Testamento, então, enfatiza que não é apenas uma esperança distante, mas a motivação para a santidade no presente, ou seja, o reino consumado significa que toda injustiça, meus irmãos, ela será corrigida, todo mal será eliminado, todo joelho se dobrará diante do nosso Rei Jesus como Senhor. A nova criação também vai passar por uma restauração a nível cósmico. O que isso significa? A promessa da nova criação, ela é o ponto mais elevado da escatologia cristã. Sim, perfeitamente, já entendemos isso. Mas esse reino futuro, ele não consiste apenas em uma fuga espiritual da realidade, não. Mas se trata de uma realidade integral de toda a criação do cosmos. Isaías, inclusive, ele tinha anunciado isso ali no capítulo 65, no versículo 17. E o texto bíblico diz o seguinte: pois vejam, eu crio novos céus e nova terra, e o passado não será lembrado, jamais virá à mente. João retoma essa promessa ali em Apocalipse capítulo 21, descrevendo a nova Jerusalém como esse símbolo definitivo da comunhão definitiva entre Deus e o seu povo. Então, quando nós vimos ali Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, de que a criação geme e aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos, ou seja, a criação está debaixo ali de uma opressão, então essa criação finalmente ela será liberta. Então nós percebemos que dentro desse tema, dessa aula de hoje, o reino futuro e a nova criação, é porque a criação será nova, será reformulada, será restaurada, será liberta, não somente os homens, mas toda a criação. Porque nós vimos que lá em Gênesis a criação foi afetada pelo pecado. É só você olhar ao seu redor. Olha o tanto de coisas ruins, de catástrofes que acontecem na criação, na natureza. Animais, criação, plantas, no céu, na terra, debaixo da terra. Então, a criação também será restaurada. Nós teremos novos céus e nova terra. Nós vamos ver agora a respeito de qual que é a visão da teologia reformada sobre esse novos céus e nova terra. A teologia reformada, que é a base do nosso seminário teológico, inclusive, tem essa visão da redenção como algo mais abrangente. Em que sentido? Que a redenção ela alcança o corpo, a alma, alcança o indivíduo e a sociedade, alcança o homem e a natureza. Isso implica em que a nossa vida cristã no presente não despreza o mundo caído, mas antecipa a sua restauração. O cuidado com a criação, essa busca por justiça e a esperança dessa ressurreição corporal são expressões dessa visão integral do reino. Por isso que você percebe a Igreja Batista Imagine, que nós temos um cuidado com o corpo,
com a saúde, com a mente. Nós temos o cuidado com a criação de Deus. Nós temos aqui um ministério que cuida de toda a parte de jardinagem e promove esse cuidado, estimula essa conscientização. Nós temos um ministério que trabalha com os animais, que estimula esse cuidado, esse cuidado mesmo com os animais, trabalhando o pastoreio com os donos dos animais e realmente trazendo essa redenção sobre os animais também. Então, esse cuidado com a natureza, meus irmãos, faz parte da nossa missão enquanto cristãos, expandindo o reino de Deus aqui na terra. Errado é você idolatrar, colocar a natureza e os animais em uma escala de importância maior que o ser humano. Isso aqui você vai ser aprofundado na matéria de cosmovisão comigo. Existe aqui uma cosmovisão pagã por trás disso, mas você cuidar, preservar, trazer redenção sobre a natureza, a criação, as criaturas de Deus, isso é bíblico. Isso é e faz parte da redenção que os próprios Jesus vai operar na sua volta. Vai estabelecer novos céus e nova terra. Nós vamos ver agora o reino como essa habitação definitiva de Deus com o seu povo. Meu Deus do céu! Um dos aspectos mais marcantes da nova criação é essa presença plena de Deus com o seu povo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, João ele diz assim: "E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus com eles e será o seu Deus." Então, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa promessa, ela retoma o enredo bíblico. Desde o Éden, quando Deus ele andava com Adão, passando ali pelo tabernáculo, pelo templo, até a encarnação de Cristo. A história da redenção é a história de Deus habitando entre o seu povo e com o seu povo. No reino consumado, essa comunhão, ela é plena e eterna. Reino consumado é esse reino perfeito, onde Cristo vai voltar para nos buscar e estabelecer novos céus e nova terra, onde os nossos corpos serão glorificados e transformados em sua plenitude, sem pecado algum, onde não haverá choro, nem tristeza, nem dor e tudo mais que nós já vimos nas aulas até aqui. Então, essa promessa, ela nos enche, enquanto igreja de Cristo Jesus, de esperança e consolo. Você vai passar pelas dores, pelos lutos, pelas perdas, pelas solidões, pelas distâncias, entendendo que todos esses sofrimentos são temporários. São temporários, eles vão passar, porque não é o nosso destino final. Nem a morte física é o nosso destino final. Nem a morte física é o nosso destino final. Isso, queridos, nos traz uma perspectiva totalmente diferente diante das adversidades da vida. E precisa mesmo com que a nossa postura diante as adversidades seja diferente e assim a nossa vida seja um testemunho de como é um cristão, um testemunho para o mundo diante das adversidades. Nós não podemos agir como o mundo age, porque a nossa esperança é diferente da esperança do mundo. A nossa esperança não está neste reino agora, está no reino que há por vir, nesse reino eterno. Então, até a perspectiva da morte, tudo muda. Tudo muda quando você conhece as Escrituras. Quem conhece as Escrituras pode passar pela adversidade que for, mas se mantém firme. Se mantém firme. É uma fé inabalável. Que bom que você está aqui assistindo a esta aula, que bom que você está aqui estudando no nosso seminário teológico, se aprofundando nas Escrituras, porque é dela que depende toda a sua vida. A sua casa precisa estar fundamentada sobre a rocha que é Cristo Jesus, as Escrituras,
E aí pode vir qualquer vento que você não vai ser abalado. Amém? Então se posiciona nessa realidade que você acabou de acessar e muda toda a rota da sua vida a partir daqui, em nome de Jesus. Para caminharmos já para o final dessa aula, nós vamos ver agora o reino futuro com uma motivação para a santidade e a missão. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, em várias aulas. Essa esperança do reino futuro, que ainda vai vir, ela nos motiva a vivermos em santidade aqui na terra, a cuidarmos do nosso corpo, a cuidarmos da nossa alma, a alimentarmos nosso espírito, perdão, e também a assumirmos a nossa missão enquanto Igreja de Cristo Jesus. Essa missão que nos foi dada em Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Deixa eu ler aqui com vocês. Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Eu quero ler aqui na íntegra para não perder nenhum detalhe. E está escrito assim: Então Jesus aproximou-se deles, os discípulos, e disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Essa é a promessa e é a missão, é o comissionamento que nós recebemos, que é o que nos motiva, também neste reino atual. É a nossa missão. Meu irmão, se não for para viver por essa missão, não faz sentido. Não faz sentido. Nós fomos alcançados. Nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho. Então, nós agora vamos exercer essa missão que o Senhor Jesus deixou para nós. Olha o que John Stott, ele fala. Ele fala que a esperança cristã não nos torna sonhadores, mas trabalhadores. Vou repetir. A esperança cristã deste reino futuro, perfeito, pleno, não nos torna sonhadores, aquela coisa abstrata. Não, não. Nos faz trabalhadores. Aqui, ó, a grande comissão. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Porque toda a autoridade que Jesus tem, Ele nos entregou, Ele estará conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. E John Stott continua assim, olha. Por quê? Porque nós aguardamos novos céus e nova terra, e é por causa dessa expectativa que nós buscamos viver aqui e agora com justiça. Então, esse contexto reforça esse ponto que, mesmo em meio a perseguições, a adversidades, a tentações, que possam tentar comprometer a nossa fé, assim como os apóstolos, nós lembramos desse reino futuro e isso nos dá coragem para resistir e continuar em nossa missão. Resistir ao pecado, resistir às tentações, sabendo que tudo isso aqui é temporário. Paulo diz que são leves e momentâneas tribulações que não se comparam com a glória que há de vir. Então, quando a minha mente ela está enraigada nessa verdade, eu estou com a minha mente não somente nessa realidade tão temporária que nós estamos, mas eu estou com a minha mente na realidade que há por vir, na eternidade, onde estaremos com o próprio Deus, onde não haverá choro, nem lágrimas, nem tristeza, onde não haverá morte, onde estaremos em novos céus e nova terra, e onde estaremos ali nas moradas que Jesus preparou para nós, andando em ruas de ouro. Meu irmão, se essa realidade não mudar a sua forma de viver, aí a gente tem que conversar sério, porque essa realidade muda totalmente a nossa perspectiva. Então, estudar teologia muda totalmente a sua perspectiva de vivência. Tem que mudar. A teologia não é para você se tornar cético, simplesmente conhecedor de letras e palavras, é para você ser transformado e realmente viver a realidade do reino aqui e no porvir. Amém? Para já encerrarmos então essa matéria,
É muito importante você entender que essa doutrina do reino futuro, do reino por vir, do reino vindouro e dessa nova criação, ela tem implicações práticas muito profundas em nossas vidas. Em primeiro lugar, sustenta o cristão em meio ao sofrimento, mostrando que essa dor é temporária, como eu já disse para vocês, e que o destino final é a vitória e a glória. E em segundo lugar, molda a nossa ética. Nos chama a viver em santidade, nos engaja a viver em santidade e a participar do cuidado, da preservação de toda a criação de Deus. É muito importante. Francis Schaeffer, ele diz que a realidade do reino futuro deve ser vivida aqui no presente. Nós somos chamados a ser sinais da nova criação no mundo quebrado em que vivemos. Quando um cristão se posiciona com essa perspectiva da realidade do futuro, do reino futuro, vive-se Vive-se então de uma forma diferente agora, no presente, e isso se torna um testemunho visível para o mundo. E então o mundo vê e passa a crer nesse Deus que nós servimos. O reino consumado significa a vitória de Cristo e a restauração de todas as coisas. Significa também que a derrota da morte garante a nossa esperança da ressurreição. A nova criação é a realidade cósmica. O que isso significa? A nova criação é a realidade da transformação da criação. E não uma fuga, mas uma transformação, uma renovação. E a esperança futura, ela molda a nossa vida no presente, em santidade, em serviço e em missão. Eu vou repetir essa última parte que é muito importante. A esperança do reino futuro molda a nossa vida no reino presente e nos molda a vivermos em santidade, a nos movermos no serviço e a andarmos na missão. Santidade, serviço e missão. Santidade, serviço e missão. Porque essa esperança que nós temos no futuro nos chama a vivermos de formas diferentes no presente. E eu espero que realmente essas aulas tenham mexido com você, a ponto de você renovar a sua mente e ser transformado e apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e então experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o culto racional, conforme Paulo escreve a carta aos Romanos no capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu espero você na próxima aula amanhã, pontualmente. Não seja procrastinador. Se organize, prepare a sua Bíblia, prepare anotações para você continuar nessa jornada aqui comigo de amadurecimento, de crescimento e de realmente viver, entender e manifestar o reino de Deus aqui e agora, aguardando o reino vindouro que ainda está por vir. Deus te abençoe e até amanhã.